Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mente de Cristo. Eu sou o Cleiton Kenan, apresentador desse programa abençoado, e estou aqui muito bem acompanhado de pessoas também muito abençoadas. Queria cumprimentar aí o reverendo Bruno Santana. Olá galera, como é que vai? Um grande abraço para todos, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse momento histórico aí, né? O início desse programa, como o Cleiton falou, deve falar muito ao coração de vocês durante muito tempo. Temos também aqui o Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, viu, Cleiton? E faço do Bruno as minhas palavras. Agradeço demais aí a oportunidade de estar participando com vocês e espero poder contribuir, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre o Senhor dos Anéis. E temos aqui mais um especialista em Senhor dos Anéis, Dr. Vitor. Fala galera, muito bom estar com vocês aqui hoje, uma bênção essa oportunidade, que Deus nos abençoe aí e dirija todo esse momento aí para a glória dele. Bom demais, olha, nesse programa a gente vai falar sobre a trilogia O Senhor dos Anéis. Calma, esse programa não terá 12 horas de duração, tá bom? A gente vai tentar resumir bastante coisa, a gente não quer ser exaustivo. E Vitor, me conta aí, qual a sua experiência com O Senhor dos Anéis? Eu sei que você já comentou comigo que não assistiu logo que os filmes saíram, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, Cleiton, apesar de ter idade para ter visto o filme na época que ele saiu, infelizmente na época eu não assisti, eu fui assistir, creio que em 2007, li os livros pouco tempo depois e desde então entrei de cabeça nesse mundo, para infelicidade da minha esposa que acha que eu gasto demais com os livros do Tolkien. E você já assistiu quantas vezes, Vitor, os filmes? Cleiton, eu gosto de dizer que um ano que você não viu a trilogia Senhor dos Anéis é um ano que não acabou ainda. Tá certo, muito bom então. Ô Brunão, e você? Você já assistiu bastante vezes os filmes do Senhor dos Anéis? Como que é a sua experiência aí com a trilogia? Eu assisti na época que estava passando nos cinemas, tinha uma grande expectativa, né? Assisti toda vez, logo que lançava, e no último dia eu assisti na época do lançamento, com as pessoas todas fantasiadas. Acho que eu estava em Belo Horizonte nessa época. Era muito impactante, né, nesse primeiro momento do Senhor dos Anéis. E aí depois eu assisti algumas vezes com alguns amigos. Quando eu casei, tive que apresentar as 12 horas de Senhor dos Anéis para minha esposa. Ela deve ter assistido pelo menos uma meia hora, o resto ela dormiu ou saiu para fazer outra coisa enquanto eu assistia. Tá certo. E eu acho que faz algum tempo que eu não assisto novamente. Eu acho que esse ano aí eu tô em débito. Não acabou ainda. Não é acabou, verdade. Relaxa. Tem tempo. Aí com a quarentena dá tempo aí de assistir 2 vezes e ainda assistir o Hobbit. É isso aí. Hobbit não assiste esse negócio. E você, Júnior, qual que é a sua experiência aí com a trilogia? Por que você gosta tanto de Senhor dos Anéis? Eu pude ter a oportunidade aí de assistir aí na sua ex-casa, né, na verdade, na casa dos seus pais, né, que agora você é um homem casado, né? Só homem casado. Mas fala aí pra gente da sua experiência com o Senhor dos Anéis. Cara, diferente dos meus companheiros aqui, eu não tive a oportunidade de assistir O Senhor dos Anéis no cinema. Quando eu descobri que O Senhor dos Anéis existia, né, de fato, os filmes já existiam, né, e eu conheci O Senhor dos Anéis, comecei a ouvir falar dele por conta de RPG, né, como todo bom jogador de RPG. Quando alguém comenta sobre o assunto, vai falar de alguma história, a fonte sempre acaba em Tolkien, né, e eu acabei assistindo os filmes, procurando saber a história e amei. Foi amor à primeira vista. E depois que eu conheci a história, fui me aprofundando cada vez mais, lendo alguns livros, e Tolkien, no quesito literatura, é de longe um dos meus autores favoritos. Ele é muito bom mesmo. Você sabe quantas vezes você já assistiu a trilogia? Pelo menos umas 20, mas eu não tenho certeza. Caramba, eu não 20. sou igual o Multiplica Victor, por né? 12 horas aí, gente. Já aí foi vocês na vão versão saber estendida. quanto tempo ele investiu, não gastou. Investiu. Eu achei que eu era velho aqui, hein? Não, mas é que eu assisto várias vezes por ano, né? Eu assisto o mesmo filme uma vez, depois passo alguns dias e assisto de novo e tal. Agora deu uma parada, acho que a última vez que eu assisti foi com o Cleiton mesmo. Enquanto pro Vitor, se você não assistiu uma vez, o ano não acaba. Pro Wesley, se você não assistiu umas 3 vezes, o ano ainda não acaba. Não é assim não. É assiste na Páscoa, no Natal e no Ano Novo. Não é E desse jeito não. quando dá também no feriado de Hanukkah também, né? Se puder, é sempre bem-vindo. Senhor dos Anéis é sempre uma boa pedida, né, pra assistir. A nossa conversa vai ser conduzida por vários quadros que a gente vai ter e você vai se acostumando e conhecendo os nossos quadros. O primeiro deles se chama É de Deus, é do Diabo. Bom, a intenção desse quadro é a gente pegar frases de personagens importantes da obra que a gente está discutindo e concluir se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira frase é do Gandalf, mas antes da frase do Gandalf, Frodo fala o seguinte: queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim e que nada disso tivesse acontecido. Agora vamos à frase que a gente vai discutir aqui para saber se ela é de Deus ou é do diabo.
assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças em andamento neste mundo além da força do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel. Assim, você estava destinado a tê-lo. E este é um pensamento encorajador. Uma frasezaça dessa, com certeza, muita coisa pra gente conversar. Quero começar com o Wesley. Wesley, pra você, essa frase é de Deus ou é do diabo? Ah, Cleiton, com certeza é uma frase de Deus, né? A gente consegue extrair muita coisa aqui que é muito bacana. Eu gostaria de dar uma ênfase, né, em relação a essa frase, quando o Gandalf propõe ao Frodo, né, que ele pense que as coisas estão fora do nosso controle, né? E de fato, nós somos seres muito limitados, como os hobbits eram, né, na Terra-média, são, na verdade, né? E tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, mas existem algumas coisas que estão. E por vezes acontece o mesmo em relação à nossa fé cristã, né? Deus, ele controla coisas e propõe situações que estão fora do nosso controle, como o vírus que a gente tem por hoje. Isso a gente não controla, mas a gente consegue controlar as nossas ações diante disso. Isso que é o mais legal que a gente consegue extrair da frase do Gandalf, na minha opinião. E Bruno, você acha que há essa dualidade realmente entre soberania de Deus e responsabilidade humana na frase de Gandalf? Eu só queria chamar a atenção para uma questão antes. Somente alguém que tinha uma visão além da Terra-média, ele não veio da Terra-média, ele pré-existe a Terra-média, né? Ele é colocado na Terra-média. Somente quem tem uma visão maior pode também transcender essa visão das circunstâncias que eles estavam passando, e é um link direto com o Evangelho. Somente quando a gente olha para a eternidade, somente quando a gente olha para o Senhor, é que a gente consegue ter uma visão mais ampla a respeito da nossa realidade, a respeito daquilo que está passando nas circunstâncias. Está mostrando que Deus tem controle de tudo e qual é o papel do homem, né? Qual é a relação que o homem tem com Deus, que é fazer somente aquilo que lhe cabe, que é obedecer. Estão aí muito delineadas a relação que o homem tem com Deus, a sua responsabilidade para com Deus. Maravilha, Vitão. Concorda com os nossos amigos? Essa frase realmente é de Deus? Concordo totalmente, Cleiton. Essa frase ela mostra de uma forma muito interessante a cosmovisão do Tolkien, que é uma cosmovisão essencialmente cristã. Eu queria chamar a atenção para uma parte que eu acho muito interessante, que é quando ele fala que há outras forças em andamento neste mundo além da força do mal, que é um tema central na trilogia Senhor dos Anéis, mais nos livros do que nos filmes, mas nos filmes a gente pode ver também, que é o tema da providência, que é o tema de que existem forças que estão atuando nesse mundo que nós não podemos ver. E é a mesma coisa que a gente pode observar no nosso mundo, mesmo que nós não estejamos entendendo aquilo que está acontecendo, a gente pode saber que existe sim uma força que está controlando todas as coisas e que está conduzindo tudo, que é Deus, e ele não perde nunca o controle da situação. Então, do mesmo modo, eu acho que essa frase é uma frase de Deus, uma frase que abençoa muito. Maravilha a gente conseguir ver no filme, né, e nesta frase, esse lado da soberania de Deus, né? Enquanto muitos hoje querem dizer que Deus não é soberano porque há pandemia ou há coisas que podem fugir do nosso controle, mas realmente nada foge do controle do nosso Deus. Gente, vamos continuar aqui. Tem uma outra frase interessante, agora uma frase mais curta. Galadriel diz o seguinte: os corações dos homens são facilmente corrompidos. Acho que sei a resposta de vocês, mas Brunão, me fala aí, você que é reverendo, você que já fez 2 cursos de teologia, realmente, cara, os homens são facilmente corrompidos? Só precisa ler a Bíblia para saber que são. O que eu acho que ressalta nessa frase é a cosmovisão do autor, que para mim é um dos favoritos, é sempre postada entre criação, queda e redenção. Então, quando ele está falando desse momento de redenção, onde a maioria dos contos dele ou dos livros deles estão escritos, ele sempre vai usar essa ideia de que o homem ele é caído e que ele é corrompido, ou o seu coração é corrompido. Então, ele sempre pressupõe isso, mesmo que ele tenha outras pressuposições cristãs, mas a principal é que o homem foi corrompido pela sua própria cobiça, né? Essa frase mostra muito do que é a natureza do homem. É uma natureza corrompida, é uma natureza que anseia por poder, por coisas que não são devidas ao homem. E é muito interessante como a gente vê na obra toda mesmo essa questão da natureza corrompida sendo explorada de uma forma bastante pesada, mas também como Deus pode intervir mesmo através
da corrupção do homem. O contexto da frase foi logo no começo, né, do primeiro filme, que o filme se inicia, né, com uma narração e algumas imagens acontecendo. E o contexto foi logo quando Isildur ia jogar o anel na lava da montanha de Mordor. E ela fala que o coração dos homens eram facilmente corrompidos. E ele não joga o anel e ele pega pra si. Esse era o contexto. E eu acho que essa frase ela é muito legal, porque na nossa cultura, muitas obras estão embebidas sutilmente por filosofias que não entendem o homem como sendo facilmente corrompido. Algumas pressupõem que existem coisas boas nos homens, algumas, na verdade, elas praticamente fazem parte do senso comum, como se fosse estranho você dizer que tal pessoa não é boa ou é ruim. E isso que eu admiro no Tolkien. Ele teve coragem de colocar sua cosmovisão bíblica, que o homem de fato é facilmente corrompido. É uma coisa muito valiosa na obra de Tolkien. Ele ir de encontro a esse pensamento e estabelecer, sim, uma cosmovisão bíblica dentro da Terra-média. Maravilha, papo de alto nível aqui. Vamos para nossa próxima frase. Bom, as duas primeiras a gente viu. São frases que têm cosmovisão cristã e cosmovisão bíblica. A gente pode então dizer aí aqui no nosso quadro que são frases de Deus, ok? Mas vamos ver a próxima. Saruman disse o seguinte: você não pensou seriamente que um hobbit poderia contender com a vontade de Sauron? Não há ninguém que possa. Brunão, fala pra gente um pouco dessa frase aí. Por que Saruman disse isso? O que você acha dela? Então, essa frase é falada pelo Saruman quando ele está falando com o Gandalf. Eles estão ali contendendo, brigando um com o outro. Possivelmente o Gandalf já está preso pouco antes de escapar furtivamente, né, com a ajuda do Rei das Águias. Mas essa contenda e essa frase ela fala muito da visão do Saruman, ou da visão do mal, quando ainda acha que é possível contender contra a força maior de Ilúvatar e de seus Valares nessa guerra essa pseudo-guerra entre o bem e o mal. E eu acho que isso revela muito do coração daqueles que vivem e que se entregam ao mal. Essa ideia de que haverá impunidade, ou que existe uma guerra, uma luta sendo travada entre o bem e o mal, e que porque o mal às vezes parece prevalecer ou parece ter mais forças, ele vai chegar no final e vai vencer. É uma frase que é cristã no sentido de que o homem corrompido realmente se vê além do que ele é, mas é uma frase que demonstra um ensinamento errado, né? Um ensinamento de que existe uma guerra e essa guerra existe uma medida de forças aí e não há um governo soberano de Deus. Eu acho que essa frase ela tem algumas características maniqueístas mesmo, né? Como se tivesse igualdade de forças. Só que eu vejo que ela também tem algumas outras formas, né, de você enxergá-la. E eu gosto de pensar na prepotência que Saruman tinha quando ele disse isso, né? Como se hobbits fossem seres insignificantes. E trazendo à luz da Bíblia, eu gosto de pensar que do mesmo jeito, né, como os hobbits de fato contenderam contra a vontade de Saruman, nós, seres imperfeitos, pequenos e frágeis, também somos usados por Deus muitas vezes para contender contra o mal. Claro que nós sabemos que não existe essa briga, né, maniqueísta, de igual modo, né, como se o bem e o mal tivessem as mesmas forças. Sabemos que Deus já é poderoso sobre todas as coisas e fico feliz e entendo, através dessa frase do Saruman, consigo extrair de que ainda assim, diante de toda essa situação, Deus escolhe pessoas frágeis e pequenas como nós para seguirmos de acordo com a tua vontade. Amém, glória a Deus, hein? Posso ouvir um aleluia aí? Olha só, não, aí tô sim. presteiano, né? Não vai rolar. Gente, muito bom. Vamos para nossa última frase, agora a frase do Samwise. Como que é o sobrenome dele mesmo? É isso mesmo, Samwise. Gamgee. Samwise Gamgee. O pessoal sabe tudo. Viu? É, então. É isso aí, cara. E ele disse o seguinte, vou tentar até fazer a dramatização aqui, mas no final, é só uma coisa passageira essa sombra. Mesmo a escuridão deve passar. Cara, aqui, olha, perseverança dos santos, hein? Vamos ver. Ô, Vitão, o que você acha dessa frase do Sam? Que ela é de Deus ou é do diabo? Ah, Cleitão, essa frase aí é muito de Deus. Nossa, é realmente uma frase de um monólogo inspirador do nosso Sam no final aí das Duas Torres e que toca mesmo o coração e nos traz esperança. Mesmo frente a momentos duros, a momentos difíceis, nós podemos ter a certeza de que no final a vontade de Deus vai triunfar, no final a sombra vai passar, toda a escuridão vai perecer, porque o nosso Deus é soberano e o nosso Deus reina acima de tudo. Eu queria só deixar uma curiosidade que eu aprendi faz pouco tempo. Essa frase originalmente não estava no filme, mas os diretores resolveram acrescentar ela logo depois do 11 de setembro, que foi um momento de muita luta, muita dor que eles estavam passando ali, né, nos Estados Unidos e no mundo, e a gente pôde ver que um discurso inspirado para trazer esperança mesmo nos momentos de maior dificuldade. A grande mensagem do Sam para mim nesse momento é
da perseverança, né? Ele tá animando ali o Frodo, dizendo, olha, é como nas grandes histórias, né? É como nas histórias inspiradoras da humanidade, onde os homens poderiam parar, eles poderiam desistir, mas ao invés disso eles continuam crendo que existe algo maior, né? Crendo que algo vai agir em favor deles, mesmo que todo o contexto aponte ao contrário. Então, falando sobre soberania de Deus e sobre a nossa ação ou a nossa responsabilidade, a perseverança é uma das nossas responsabilidades. Devemos crer e dar o próximo passo e continuar, mesmo quando tudo pareça difícil e tenebroso, cheio de sombras. Uma hora tudo vai passar. Só faltou o Sam dizer o seguinte, ó, Frodo, você é homem, cara, para de ser frouxo, Nossa, por favor. que dó. Que dó porque... Wesley, por que você tá com dó do Frodo? Me fala. Nossa, a situação que o Frodo tava vivendo, ele tava simbolicamente carregando todo aquele mal que o anel representava. Carregando peso Ele nas quase costas, matou o né? amigo. Exatamente. Nossa, eu fiquei com dó do Frodo. Eu, na situação dele ali, não sei o que eu ia fazer, não. Hein? Quando ele tava com a faca lá no pescoço do Sam, você ficou com dó do Frodo? É uma situação diferente. Ele tava sendo dominado pelo anel, cara. Não é assim, né? Tô zoando, pô, que isso. Mas essa frase é de Deus, não é? Ah, com certeza, né? É muito evidente aqui a questão da perseverança e da esperança. Nós temos certeza de que as coisas vão melhorar eventualmente em situações complicadas, porque nós confiamos em Deus e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade e Ele quer o melhor pra gente. Então, eventualmente, nem que seja na volta de Cristo, tudo vai ficar bom. As coisas só tendem a melhorar. Maravilha, ó, depois dessas discussões aqui, eu tô até mais crente, gente. Se eles me chamassem pra frente, eu iria. Você pode deixar nos comentários alguma frase da trilogia que te impactou demais. Deixa aí nos comentários e fala pra gente um pouco do que você sentiu ao assistir essa frase nos filmes, pra que a gente se conheça um pouco mais aí.